Isso tudo para exemplificar e para falar que Davi estava em seu pior momento. E o diabo estava usando isso para atacá-lo e para feri-lo. O texto mostra até que alguns amigos, algumas pessoas mais próximas de Davi, esses que o cercavam, falaram assim: vamos matar esse que está te amaldiçoando, vamos acabar e vamos exterminar com esse problema de uma vez só. Mas Davi é contra. E Davi é contra porque ele sabe do que ele fez. Aquele homem, por mais que ele esteja atacando Davi, ele está usando uma verdade. Que Davi é sim um assassino. Que Davi sim adulterou a mulher de Urias. Que Davi é um pecador também. Esse homem então usa desse ponto fraco de Davi para falar isso a público e tentar deixar Davi vulnerável. E tentar atingir Davi de alguma forma, mas Davi reconhece o seu próprio erro. Davi não deixa que esse incômodo entre na vida dele. Ele sabe que está ali, é um sofrimento, e ele não deixa de mostrar isso. Tem um livro, inclusive eu estava conversando com o Ramon sobre esse livro. O nome desse livro é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse livro é basicamente um diabo escrevendo para outro diabo. É meio esquisito explicando assim o título para vocês, mas é a ideia de que o diabo ele está tentando ensinar um aprendiz a como desvirtuar o nosso coração. Então a gente lê basicamente o que o diabo gosta, para a gente entender como a nossa vida é afetada por Satanás. Nesse livro, então, Satanás mostra que o homem que acaba de se converter, ele está na igreja. Mas a tarefa desse diabinho, desse aprendiz de diabo, é fazer com que ele não trabalhe no reino, com que ele não se preocupe com EBD, com que ele não se preocupe em ir ao culto. Não. O crente que faz isso não é bom para Satanás. O crente bom para Satanás é aquele que vai na igreja, mas é aquele que faz fofoca. É aquele que vai na igreja e causa problema, e causa divisão. O crente bom para Satanás é aquele que está na igreja, mas está fazendo com que o povo de Deus se divida. E Satanás, ele tenta usar exatamente essa arma para dividir o reino. E Davi não deixa. Davi, ele reconhece o seu próprio erro. Ele reconhece tudo que está sendo exposto para todo mundo. E surge uma pitada de esperança. É interessante pensar que essa pitada de esperança não é por causa de Davi. Por mais que Davi veja isso, por mais que Davi diga isso, essa pitada de esperança vem apenas do Senhor. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa manhã. A única esperança na vida de Davi, naquele momento de angústia, naquele momento de aflição, no pior momento da vida dele, é o Senhor. A esperança dele continua sendo o Senhor. O versículo 12 diz assim: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Vou ler o versículo 12 novamente. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Davi, ele reconheceu que ele estava sendo odiado. Davi reconheceu que ele estava afundado em problema, que ele estava afundado em pecado. Davi reconheceu tudo isso. E ele espera no Senhor. A palavra talvez que inicia o versículo 12 é uma palavra que salta aos meus olhos. Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele está tranquilo esperando no Senhor. E mesmo assim, ele fala, talvez o Senhor use deste problema para me abençoar um dia. O rei de Israel, escolhido por Senhor, ele fala, talvez o Senhor me abençoe.
O coração de Davi está tão frágil nesse momento, que ele continua a esperar no Senhor, mesmo sabendo que ele não é merecedor. Mesmo sabendo que o destino dele deveria ser exatamente aquele que aquele indivíduo Simei falava para ele. Ele era um assassino. Ele era um adúltero. Ele era um pecador. O que eu vou fazer? Provavelmente Davi pensou nesse momento. Talvez o Senhor me abençoe desse meu problema. Simei continuou atacando ele, a gente vê isso no versículo 13, no versículo 14, chegando à conclusão. E diz assim: assim Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com eles chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. A história, ela não termina com um final feliz. Num final onde Deus abraça Davi, que Deus mostra para Simei que ele estava errado. A história não termina mostrando que Simei se arrependeu, ou que esse que atacava, que xingava, que tacava pedras em Davi, mudou sua atitude. Não, pelo contrário. A história mostra que até eles chegarem no seu destino, Simei continuava atacando pedras, continuava amaldiçoando, continuava intentando contra a vida de Davi. Isso se iniciou. E a história não fala que terminou. Apenas quando eles foram descansar. O texto vai continuar descrevendo as dificuldades que Davi teve no seu reinado. Mas é muito interessante destacar esse último versículo, onde fala que o rei e todo o povo que estava com ele chegaram ao seu destino e lá descansaram. A última palavra desse texto é que Davi descansou quando chegou ao seu destino. Esse homem foi até o destino xingando, amaldiçoando, tacando pedras, falando mal e tentando atacar Davi e ferir Davi de alguma forma. E é inexplicável como que Davi, no meio desse caos que rodeava a vida dele, descansa. E o descanso aqui não é simplesmente deitar numa cama. É descansar. É descansar. Espiritualmente, mentalmente, fisicamente, descansar. Problemas na vida de Davi sempre existiram. Problemas na minha e na sua vida sempre existiram. Infelizmente, o reino de Deus não é um reino que promete uma vida perfeita. Davi, em momento algum, achou que por ser rei de Israel, ele teria uma vida perfeita. E se algum dia alguém na igreja falou que você entrando aqui e servindo ao Senhor e ser um crente fiel, você nunca mais teria problemas na sua vida, alguém mentiu para você. Davi, um homem segundo o coração de Deus, passou por muitas dificuldades e por muitas adversidades. Eu e você passamos e ainda iremos passar por muitas. Mas a forma como Davi lidou com as suas dificuldades ensina para mim e para você como nós devemos passar por nossos problemas e por nossas dificuldades. A esperança de Davi estava única e exclusivamente no Senhor. A mensagem dessa manhã, então, que Deus colocou no meu coração e que Deus tem falado comigo, é para que tenha esperança no Senhor. Independente do caos da sua vida, independente do problema que você está passando, tenha esperança no Senhor. O diabo vai atacar. Satanás vai atacar contra o seu coração e ele vai usar de todas as armas possíveis. Tenha esperança no Senhor. Ele vai causar confusão na tua família em casa.
O diabo vai causar problemas aqui na igreja, dividindo pessoas, mas tenha esperança no Senhor. Adolescente, jovem, adulto, idoso, criança, tenha esperança no Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos, então, para que oremos, enquanto a equipe de louvor vai se preparando. A mensagem que Deus traz com esse texto é que Davi, mesmo sendo pecador, mesmo sendo errado, assim como eu e você somos, Davi ainda tem a esperança e ainda tem o ponto positivo de depositar tudo que tem nas mãos do Senhor. Eu queria te convidar, nesta manhã, a fazer isso. A colocar os teus problemas, a colocar as suas questões, o seu problema familiar, o seu problema com o irmão, da igreja, de casa, o fator que te excluiu por alguma razão. Eu queria que nesse momento todos nós colocássemos nas mãos do Senhor. Não tentando resolver eu com as minhas forças, com as minhas ideias, nem você tentando resolver os seus problemas com as suas ideias, mas que eu e você possamos colocar tudo isso nas mãos de Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos ter a esperança no Senhor. A mensagem do Evangelho, ela se inicia com o reino de Deus sendo inaugurado na terra por Jesus Cristo. E o Evangelho, ele termina com a sua segunda vinda, buscando a todos nós remidos, buscando todos nós que entregamos a nossa vida de fato a Ti, Pai. Nossos problemas e nossas angústias, se em algum momento da nossa vida nos dominaram, é nesse momento que eu entrego para Ti. Porque eu não tenho forças para continuar angustiado, eu não tenho forças para continuar com os problemas que eu carrego. Eu não aguento mais ter problemas com meu irmão, eu não aguento mais ter problemas com meu pai, com meu primo, ou com meu irmão da igreja. Pai, me ajude a perdoar. Pai, me ajude a entender. Eu entrego a minha vida a Ti, Pai. Não só uma parte ou outra, mas eu entrego tudo que eu tenho. As minhas vergonhas, os meus pecados. Eu entrego a minha vida por completo a Ti. Porque eu entendo que a Tua mão é a mão que pode me guiar. A Tua mão é a que pode me dar esperança no meio do caos. E a Tua mão é a única capaz de me levar para um lugar seguro. A ira daqueles que são excluídos ou se sentem excluídos afastam pessoas, afastam propósitos, afastam a família e divide o reino de Deus aqui na terra. Satanás usa brecha para realizar grandes estragos na vida, na família, no reino de Deus. Tudo que Satanás pode usar, ele vai usar, Pai. Mas o Senhor é o único capaz de nos dar esperança no meio desse caos, Pai. O Senhor é o único capaz de restaurar os laços, de restaurar famílias. O Senhor é o único capaz de manter o seu próprio reino seguro, intacto, em boas mãos. As dificuldades que já existem não cessarão, os problemas que hoje tendem a piorar, a razão da distância que é criada entre mim e outro irmão tende a ser maior cada vez mais. Enquanto nós entendermos que somos capazes de fazer algo bom, permaneceremos longe de Ti. Pai, obrigado por nos fazer esse convite hoje. Esse convite que nos chama para entregarmos os nossos caminhos na Sua mão. Deixar que Ele dirija os pontos mais delicados da nossa vida, da nossa vergonhosa vida.
Esperamos apenas por Tua voz, Pai. Esperamos apenas pelo Teu amor. Pai, nos ajude a perdoar, mesmo que não nos peçam perdão. Pai, nos ajude a voltar para casa. O Teu reino está acontecendo, Pai. E nós queremos participar dele. Não queremos ficar de fora. O salmo da Tua palavra diz que entrego o meu caminho a Ti. Entregue o seu caminho ao Senhor. Eu confio em Ti, Pai. Confie nele. E tudo Ele fará. Eu te convido a continuar essa oração, cantando essa música, entregando a sua vida a Jesus. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão Vamos ficar de pé para declarar isso ao Senhor. Ó, impressionante, infinito. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,